A verdade brutal sobre William McKinley, o que nunca contaram em 3 minutos. A escuridão se fechava sobre Buffalo, Nova York, naquela noite fatídica de 6 de setembro de 1901. O ar estava carregado de tensão, e um sentimento inexplicável pairava como uma névoa espessa. O presidente William McKinley, um homem de feições suaves e um sorriso caloroso, estava prestes a se encontrar com o destino que mudaria não só sua vida, mas a própria história da América. Enquanto ele caminhava em direção à Exposição Pan-Americana, uma silhueta sombria se aproximava pelas sombras, seus olhos brilhando como chamas na penumbra. Um homem, um revolucionário com um plano mortal. O que poucos sabiam era que aquele encontro estava prestes a desencadear eventos que desafiariam a compreensão. A multidão pulsava de emoção. A excitação no ar era palpável. Pessoas gritavam, riam e dançavam, mas algo de sombrio se escondia sob essa euforia. E então, em um instante de angústia absoluta, ecoaram tiros que cortaram a alegria como uma faca afiada. Bang! O primeiro disparo atingiu McKinley, ecoando entre os sorrisos e os aplausos, transformando a celebração em um caos ensurdecedor. O coração da nação parou. Os olhos se voltaram para o palco onde ele estava, buscando entender o inexplicável. O que havia acontecido? Que tipo de traição se escondia nas sombras? Mas o mais assustador estava prestes a ser revelado. Nas horas que se seguiram, ninguém podia prever a verdadeira extensão da conspiração. O autor do atentado era Leon Czolgosz, um homem aparentemente comum, mas profundamente enraizado em ideais que ninguém poderia imaginar. Ele se tornaria o porta-voz de uma revolta e suas ações desenterrariam feridas antigas na alma da América. Não era apenas um ataque a McKinley, era um ataque a um sistema. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem realmente havia instigado essa fúria? O que mais estava escondido sob a superfície? Hey, antes de continuar com essa história incrível, eu preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm reportado que o YouTube as desinscreveu sem nenhum aviso. Então, dá uma checada rápida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto você tá lá, clica no botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. As horas seguintes eram um emaranhado de incerteza e pavor. Médicos corriam, esperanças eram sufocadas enquanto a nação se unia em uma oração silenciosa, mas muito mais do que isso estava em jogo. A influência de Czolgosz se espalhava como um contágio, plantando dúvidas e recriminações por onde passava. As notícias chegavam como ondas, e cada uma delas deixava um rastro de medo e desconfiança. E o que sobra é a segurança do futuro? Como seria a América sem seu líder? As vozes se levantavam, sussurros sobre possíveis cúmplices surgiam em cada esquina. Quem eram eles? E se McKinley não resistisse? Com o enigma crescendo, e a atenção da nação voltada para o hospital, a verdade estava prestes a se revelar. Mas a que custo? As horas se arrastavam. O clima em Buffalo era denso, quase palpável. O tempo parecia ter parado desde o disparo. Sirenes cortavam o silêncio, enquanto os médicos lutavam para estabilizar o presidente. O pânico se alastrava. Pessoas se apertavam nas ruas, murmurando em ansiedades compartilhadas e olhando para as janelas do hospital como se nelas estivesse a esperança da nação. E dentro daquele prédio, a atmosfera era de desespero e determinação. Enquanto os cirurgiões trabalhavam freneticamente, um jovem repórter chamado Thomas, com o coração a 1000 por hora, atravessava a multidão. Ele sabia que estava prestes a viver um momento que ficaria marcado na história. Com um bloco de notas em mãos, ele se aproximou de uma fonte concreta, um oficial da polícia, que parecia se esforçar para manter a ordem apesar da confusão. O olhar de Thomas era firme. Ele precisava entender o que realmente estava acontecendo. Quantos mais estão envolvidos? Perguntou. A voz de Thomas tremia, mas ele queria uma resposta. O oficial hesitou, olhando ao redor antes de sussurrar. Ele não agiu sozinho. Há rumores de uma rede, uma conspiração. Os ideais de Czolgosz estão se espalhando. A menção da palavra conspiração fez o coração de Thomas disparar. Ele sentiu que podia estar à beira de algo muito maior do que um simples atentado. Poderia ser o prenúncio de uma revolução. Deslocando-se com agilidade entre os grupos em pânico, Thomas encontrou uma mulher idosa apoiada contra uma parede, seus olhos cheios de tristeza. E se ele morrer? O que acontece com nós, pobres? Ela murmurou. Thomas notou a palidez de seu rosto, o medo pulsando como um alerta.
A incerteza da mulher refletia o sentimento coletivo. O futuro da América estava em jogo. Do lado de dentro do hospital, gritos e comandos se misturavam às súplicas de um povo ansioso. A situação era crítica. O alvo da fúria de Xolgoz estava a poucos centímetros do fim. Mas havia algo mais, algo que ninguém percebia. Um grupo de homens vestindo longas capas escuras se reunia nas sombras de um beco próximo ao hospital. Eles observavam atentamente, sussurrando entre si. Ele não pode sobreviver, disse um deles, como se estivesse selando um destino. Se ele viver, nossa causa será perdida. O outro concordou, e juntos, um plano maligno estava sendo forjado enquanto o resto da nação rezava por um milagre. Com a tensão aumentando, a notícia da condição de McKinley não havia sido divulgada. O relógio marcava cada segundo como se fosse uma eternidade. Thomas, agora ciente de um possível complô, decidiu que precisava descobrir a verdade. Ele corria contra o tempo, sua mente fervilhando com a dúvida do que poderia ser revelado sobre a rede obscura que pairava sobre Buffalo. Quando ele finalmente conseguiu um vislumbre de um dos homens encapuzados, seu estômago se revirou. O que ele viu foi uma marca, um símbolo que estava entalhado na mente de muitos, um emblema de poder que ecoava nas trevas da história, a ordem secreta mais notória da época. Seria este o fio que ligava Xolgoz a algo muito mais sinister? E então, como um estalo de luz em um dia sombrio, a realidade atingiu. A luta pela alma da América estava apenas começando. Logo ele percebeu que descobrir a verdade poderia colocar sua própria vida em risco. Como se não bastasse, uma voz sussurrou atrás dele: "Você não deveria estar aqui." O que Thomas faria agora? A pressão estava aumentando, e ele sentia o frio na espinha à medida que se virava lentamente. O que mais a noite oculta poderia revelar? A figura encapuzada se aproximou, o olhar perturbador lançando um raio de tensão entre eles. Thomas engoliu em seco, tentando manter a calma. "Quem é você?" perguntou, forçando a voz a não trair seu temor. O homem fez uma pausa, como se estivesse pesando suas palavras. "Você não está preparado para ouvir a verdade", respondeu, a voz grave e carregada de um peso ameaçador. "Mas se continuar aqui, não terá opção." O jovem repórter se viu em um dilema. Poderia desistir e voltar para o caos do hospital, ou avançar ainda mais em direção ao desconhecido. A adrenalina pulsava em suas veias, o calor da curiosidade misturando-se à frieza do medo. Ele precisava de respostas, e essa figura podia ser sua única chance. "Eu não tenho medo", declarou Thomas, tentando esconder o tremor na voz. "Se há uma conspiração, preciso saber o que está realmente em jogo." O homem encapuzado soltou uma risada baixa, quase zombando. "Coragem é uma ilusão em tempos como este. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina, mas é mais mortal do que qualquer bala." Ele percebeu que o homem estava se afastando, quase como se estivesse prestes a se dissolver nas sombras. Sem pensar duas vezes, Thomas o seguiu, sentindo que cada passo o levava para um abismo de revelações. "Espere!" gritou, apressando o passo à medida que eles deixavam o beco e adentravam em uma rua deserta. Os sons da cidade pareciam se afastar, a vida em Buffalo se tornando distante, como se o mundo tivesse congelado atrás deles. O encapuzado parou e se virou, seu rosto coberto pela escuridão. "O que você precisa saber não pode ser contado em palavras, mas visto. Venha e você verá." Eles avançaram por um caminho tortuoso. Thomas sentia a tensão aumentar a cada passo. Estava se arriscando, mas algo dentro dele gritava que a verdade que buscava estava ao seu alcance. Ele pensou na mulher idosa, nas vozes da multidão, nas angústias que pesavam sobre todos. O que ele descobriria poderia mudar tudo. Depois de vários minutos, chegaram a um armazém abandonado. O homem empurrou uma porta pesada e Thomas entrou cauteloso. O interior era mal iluminado, sombras se movendo ao redor como se estivessem vivas. O cheiro de mofo e sujeira era quase insuportável, mas o repórter manteve seu foco. "O que você está prestes a ver pode arruinar sua vida", alertou o encapuzado, desligando uma lanterna que iluminou uma parede inteira coberta de páginas de artigos, mapas e fotografias. "Aqui está tudo, uma rede que se estende muito além de Xolgoz." Thomas ficou paralisado, o coração acelerado, os olhos se arregalando diante do que via. Havia rostos conhecidos, figuras políticas e até mesmo cidadãos comuns, todos ligados àquela conspiração. Ele não poderia acreditar no que seus olhos estavam mostrando. "Agora você sabe", disse o homem, sua voz mais suave, mas ainda tensa. "Pode sair e avisar o mundo, mas tenha cuidado. Muitas vidas estão em jogo e nem todos querem que essa verdade venha à tona." Thomas olhou para o desconhecido, percebendo a gravidade da situação. Ele tinha em mãos informações que poderiam desestabilizar a nação.
e ainda havia o risco de ameaças que viriam com isso. A insegurança se instalou em seu peito. Era um peso enorme. E se eu não quiser me envolver? Questionou Thomas, sentindo um nó na garganta. Você já está envolvido, respondeu o encapuzado, uma sombra cruzando seu rosto. E talvez não haja volta. As verdadeiras consequências do futuro da América já começaram com essas palavras. Um tremor percorreu o corpo de Thomas. Ele estava prestes a desbravar um campo minado, e cada decisão que tomasse poderia custar não só a sua vida, mas a de muitos outros. E então, um som abafado veio da porta de entrada. Passos. Alguém estava se aproximando. A tensão no ar cresceu instantaneamente. Eles vêm, gritou o homem, e a sala imediatamente se encheu de pânico. Você precisa ir, agora. Thomas sentiu suas pernas fraquejarem. O que antes era curiosidade agora se transformava em um pesadelo. Como escaparia? Ele olhou ao redor, buscando uma saída, enquanto o eco dos passos aumentava. Nessas frações de segundo sua mente girou cheia de perguntas. Quem eram eles? Por que estavam atrás dele? As luzes começaram a piscas, como se o próprio destino estivesse balançando sobre os fios que ligavam sua vida à verdade que agora conhecia. E ao girar-se para correr, a porta se abriu, revelando uma figura familiar. Thomas! A voz ecoou, e ele congelou, o coração parando por um instante. Era alguém que não esperava. O que essa pessoa sabia? E mais importante, o que ela queria? Thomas sentiu um turbilhão de emoções. A figura na porta iluminada não era apenas uma sombra do passado. Era sua colega, Anna, a jornalista que havia trabalhado com ele em várias investigações. A expressão no rosto dela era uma mistura de terror e urgência. Ele mal teve tempo de responder antes que Anna entrou, quase empurrando Thomas para o lado. Temos que sair agora. Ela exclamou, fechando rapidamente a porta atrás dela, como se tentasse selar o horror que poderiam estar trazendo. O encapuzado observava, os olhos fixos em Anna, como se ela fosse uma intrusa em um segredo profundo demais. Você não deveria estar aqui, gritou Thomas, a voz tremendo. O que você está fazendo? Eu vi você se encontrar com ele, respondeu Anna, apontando para o homem encapuzado. Eu estava seguindo você, tentando descobrir o que estava acontecendo. Agora temos que agir rápido, eles já estão aqui. Os passos do lado de fora se tornaram mais claros e rápidos, e um barulho de vozes em alta tensão ecoava pelo corredor. O coração de Thomas disparou, seu pensamento correndo a 1000 por hora. Ele se virou para o encapuzado, esperando por uma explicação, mas o homem parecia estar avaliando a situação, sua presença no ar era pura gravidade. Você realmente não deveria ter vindo, Anna, disse o encapuzado, sua voz ecoando com uma warning que cortava a sala. Eles não vão parar por nada para silenciar a verdade. Essa verdade que vocês estão se referindo, é sobre McKinley? Anna perguntou com a determinação nos olhos. A menção do ex-presidente parecia ressoar como uma bomba prestes a explodir. O que você sabe? Thomas questionou sem entender o que estava acontecendo. Anna se aproximou visivelmente nervosa, mas seus olhos brilhavam com a certeza de alguém que havia encontrado um fragmento de resposta em meio ao caos. Tudo o que sabemos sobre a história de McKinley está manchado de sangue, Anna falou ofegante. A verdade foi enterrada com ele, mas o que descobriram é muito mais perigoso do que podemos imaginar. Se eles vierem até nós, não terão pena. O encapuzado interrompeu. Precisamos nos mover, agora. Eles não perdem tempo. Sabem que alguém está atrás da verdade, e você se tornou o alvo principal. Uma luz cruzou brevemente o espaço, revelando a janela coberta de foligem, e Thomas percebeu que cada segundo era precioso. Você tem algo em mãos, não tem? Ele perguntou a Anna, e ela assentiu. Eu encontrei um diário de alguém próximo a McKinley, pode ser a chave. Se a informação cair em mãos erradas, significará a destruição de vidas. Os passos se aproximaram ainda mais, e a porta de entrada começou a ser empurrada com força. O encapuzado olhou desesperadamente para Thomas e Anna. Não temos mais tempo, temos que sair por trás. Eles se moveram rapidamente, mas antes que pudessem alcançar um dos lados do armazém, um barulho estrondoso ecoou e a porta arrebentou. Figuras vestidas de preto invadiram o local, os olhares frios como aço. Era como se a escuridão tivesse ganhado vida, decidida a erradicar qualquer vestígio da verdade. Peguem-nos! Gritou um dos invasores, um homem robusto com um olhar calculador. O grupo se espalhou, bloqueando cada uma das saídas possíveis. Vamos! Para a porta de trás! Gritou Thomas, pegando Anna pela mão, enquanto a sanidade começava a se esvair para um espaço de total incerteza.
No fundo da mente dele, a única certeza era de que a busca pela verdade sobre William McKinley tinha se tornado uma corrida desesperada pela sobrevivência. Com a adrenalina a mil, eles correram, mas o que aconteceria a seguir? Além da fuga, a busca por respostas ia se intensificar e com isso, a sombra da ameaça que abandonar a cama do passado se tornaria cada vez mais presente. Quando finalmente cruzaram a porta dos fundos, um grito ensurdecedor cortou o ar. A pergunta que ecoou na mente de Thomas era inevitável. Quem eles realmente estavam se tornando nesse jogo mortal? Thomas e Anna correram pelo corredor escuro, a respiração rápida e pesada. O som das botas dos perseguidores se aproximava, cada passo como um eco de um destino iminente, e a luz da rua lá fora parecia uma miragem, dançando logo além da porta. A adrenalina pulsava nas veias de Thomas, uma mistura de medo e determinação. Ele olhou para Anna, que parecia mais pálida do que nunca, mas a intensidade em seus olhos dizia que ela não estava disposta a desistir. Para onde exatamente estamos indo? Questionou ele, tentando controlar a própria ansiedade. Anna não hesitou. Eu conheço um lugar, uma velha redação que podemos usar como base. É um pouco mais segura do que aqui, se conseguirmos chegar lá. E se eles não nos pegarem antes? Murmurou Thomas, sentindo o peso do desespero. Cada vez que um lampejo de luz passava pela janela, ele sabia que a escuridão estava mais perto. Eles chegaram até uma porta nos fundos do armazém. O encapuzado estava um passo à frente, cobrindo a retaguarda deles. Não podemos ficar aqui. Abra essa porta rápido. Com um empurrão, Thomas e Anna saíram, sendo recebidos por uma noite cheia de mistério e horror. A rua estava deserta, mas o silêncio se partiu rapidamente com os gritos e os rugidos dos homens de preto que buscavam por eles, iluminando o terreno com lanternas potentes. O que é que contém esse diário que você encontrou? Perguntou Thomas enquanto corriam por uma calçada irregular. A mente dele estava repleta de perguntas que pareciam cruciais, embora a urgência da fuga lhe dissesse para priorizar a sobrevivência. Anna respirou fundo, sem parar. Ele revela compromissos secretos, ligações que McKinley tinha com pessoas poderosas. Alguém estava tentando silenciá-lo. O que estava por trás daquela história podia ser um destroço, uma bomba prestes a explodir, mas neste momento eles só podiam focar em escapar. A corrida parecia interminável. Corações acelerados, os três se espremeram por uma entrada lateral de um prédio, o peso do medo os empurrando. O encapuzado, então, lançou um olhar calculador para os dois, como se a iluminação da verdade estivesse prestes a se acender. Aqui não é seguro. Eles podem ter cercado a área. Thomas sentiu um nó na garganta. E agora? Vamos ficar encurralados aqui? Anna, sempre com a determinação inabalável, olhou para o encapuzado. O que precisamos fazer? Precisamos de um plano. Sei onde conseguimos um veículo, o homem respondeu. Mas vai ser perigoso. Precisamos nos mover rápido. O som das vozes dos invasores ficou cada vez mais próximo enquanto Thomas tentava imaginar uma rota de fuga. Eles estavam sendo caçados, e a ideia de que uma força desconhecida estava decidida a erradicar qualquer resquício de verdade o aterrorizava. Posso pegar o diário? Anna sugeriu. Talvez eu consiga distraí-los enquanto vocês escapam. Não, isso não vai funcionar, interveio o encapuzado. Você não ficará sozinha, nem por um instante. A verdade que você carrega é mais preciosa do que imagina. Uma pressão crescente começou a formar um vórtice no estômago de Thomas, à medida que a certeza de um embate iminente se tornava palpável. Ele sabia que suas vidas estavam em jogo e também alguma coisa maior, um pedaço da história que ninguém deveria ter matado. Naquele instante, um grito ecoou do lado de fora, um som inconfundível de uma luta que havia começado. Eles tinham pouco tempo. O encapuzado acenou para Thomas e Anna, direcionando-se para uma porta lateral do prédio, quase gritando contra o ruído crescente. Vamos, agora ou nunca. E enquanto eles corriam para a próxima saída, Thomas sentiu frio na espinha. A luta por sua vida não era só pessoal, era uma batalha pelo que a verdade poderia representar. Mas quem realmente seria o próximo a cair sob a sombra daquelas revelações? Ficou claro, a caça apenas havia começado. O ar estava pesado enquanto atravessavam a porta lateral, e a brisa fria da noite parecia gritar por socorro. Thomas não podia deixar de pensar no que estava em jogo. A verdade era um fogo que poderia queimar tudo ao redor. Eles saíram de vez do prédio, com o eco do confronto se intensificando atrás deles, cheia de sons de socos e gritos. Precisamos seguir para a direita, gritou o encapuzado, puxando-os para um beco mal iluminado. O movimento começou a se tornar frenético conforme eles se afastavam do foco da luta, mas a sensação de segurança era ilusória. Cada sombra parecia carregar um novo perigo.
Quanto tempo teremos antes que eles nos encontrem? Thomas perguntou a voz falha e cheia de medo. Menos do que gostaríamos, respondeu o encapuzado, disparando à frente. Vamos atravessar o campo. Temos que alcançar aquela van. Ana olhou para Thomas, seu semblante inquieto. E se não conseguirmos? E se eles pegarem a gente? Sua vulnerabilidade era palpável, e o medo em seus olhos refletia a verdade mais profunda. Eles estavam em uma corrida contra o tempo e contra forças muito maiores do que eles. Não vou deixar que isso aconteça, Thomas a reassurou, apertando sua mão por um breve instante. Adiante, apenas siga meu ritmo. Eles cruzaram o campo, as luzes da cidade piscando ao fundo. A sensação de serem caçados nunca se afastava, e cada passo rápido gerava um eco que reverberava na mente de Thomas como um aviso. Um lampejo de luz os iluminou brevemente a lanterna de um dos homens de preto. Uma onda de adrenalina empurrou-os para frente, forçando-os a correr ainda mais rápido. Virem aqui! Berrou o encapuzado, puxando-os para um pequeno arbusto que oferecia cobertura. Eles pararam bruscamente, as respirações aceleradas ecoando no silêncio tenso ao redor. A luz da lanterna passeava pela entrada do beco, quase como se estivesse procurando por eles. Como eles nos encontraram tão rápido? Sussurrou Thomas, o pânico começando a se misturar com confusão. Não podemos perder mais tempo, o encapuzado disse, a voz baixa mais firme. Vamos agir como um time. Ana, você sabe algo sobre o diário que eles poderiam ter descoberto? Só o que te falei, ela respondeu, a expressão ofegante, mas a determinação começava a tomar forma. Mas havia uma seção que eu não consegui decifrar por completo. E se for isso que eles querem? Precisamos que você se lembre. Isso pode ser a chave para tudo isso, Thomas insistiu, a urgência em sua voz refletindo a necessidade desesperada de achar uma justificativa para toda aquela fuga. Um novo grito à distância os fez estremecer. Thomas, percebendo que o tempo estava se esgotando, forçou o encapuzado a se mover. Vamos! Precisamos da van agora. Eles se levantaram, prontos para correr novamente. Mas antes que pudessem dar mais 2 passos, um barulho de pneus os fez olhar para baixo da colina. A van estava ali, quase um portal de esperança. Contudo, a alegria durou pouco. Uma luz fez uma curva na estrada, revelando um grupo de homens de preto armados se aproximando. Escondam-se! Gritou o encapuzado, puxando-os para trás de um muro de pedra. Thomas sentiu o coração disparar. Era uma luta contra o tempo, cada segundo estava sendo contado. A escolha entre se entregar ou lutar pela verdade maior se tornava mais tensa. O que fazemos agora? Ele murmurou, o pavor envolvendo sua mente. O encapuzado olhou para a van, depois para a dupla. Uma distração. Ana, você deve ir até lá. Thomas e eu a cobriremos. Você precisa finalmente abrir aquele diário, disse ele, a ideia saindo de seus lábios como se fosse uma sentença. Ela hesitou, o peso da decisão clara em seu olhar. E se eles pegarem vocês? E se não fizermos nada? Temos que arriscar. O relógio estava correndo e as luzes se aproximavam. Era agora ou nunca. Ana respirou fundo, um resquício de coragem tomando conta dela. Certo. Vamos fazer isso. As palavras foram seu próprio encorajamento, e antes que pudesse hesitar novamente, ela começou a correr em direção à van. E naquele momento, quando a verdade e a traição pareciam colidir, Thomas percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Mas quem teria forças para suportar o peso de tudo isso? Ana correu, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto o som dos passos pesados dos homens de preto se aproximava. Cada respiração era um golpe contra o pânico crescente, cada inconsciência do passado voltando como uma sombra ameaçadora. A van, tão próxima, parecia uma miragem em um deserto de dúvidas. Vá! Rápido! Gritou Thomas, sua voz cortando o ar carregado de medo. Ela não olhou para trás. As luzes a perseguiam, mas o desejo de decifrar o diário ardia dentro dela como uma promessa de mudança. Se isso realmente fosse a chave para escapar daquela situação, ela não podia fraquejar. O diário. A van estava a poucos metros, a porta traseira aberta como um abraço quente, mas, antes que pudesse chegar, uma luz ofuscante girava suas paredes. A intensidade do feixe quase a cegou, e um grito ecoou entre as sombras. Pare! Uma voz autoritária cortou o silêncio. Ana congelou, o coração batendo descompassado em seu peito. Os homens de preto, agora tão próximos, estavam em seu encalço, e não havia opção a não ser se entregar à velocidade de pensamento. Enquanto isso, Thomas e o encapuzado se posicionaram, prontos para defender Ana de qualquer acesso do inimigo. Thomas sentia a pressão crescendo, o peso da responsabilidade se intensificando. Se eles falhassem, a única esperança que tinham se esvairia com um sopro.
Ana, continue. Não olhe para eles. Gritou o encapuzado, enquanto se movia rapidamente para que suas figuras se tornassem uma barreira entre ela e as armas que brilhavam sob a luz da lua. Nessa fração de segundos, um impulso primal tomou conta de Ana. Virou-se e, com palavras que mais pareciam um grito de guerra, exclamou: "Não me pegam! Ninguém pode me parar agora!" E disparou para Van com a determinação feroz de um animal encurralado. Thomas começou a correr também, um novo tipo de poder nas suas pernas. Ele sabia que teria que atenuar aqueles homens, usar de qualquer artifício que tivesse, mesmo que isso significasse colocar-se em perigo. O encapuzado virou-se para apoverar um dos agressores com um golpe brutal, enquanto Thomas se lançava em direção a Van. A pressão nas pernas não se comparava ao peso aflito em seu coração. Assim que Ana entrou na van, o motorista olhou para ela, os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui? Precisamos sair imediatamente." Sem tempo para explicações, ela pegou o diário nas mãos e abriu a página marcada por suas intuições. Os olhos a brilharam com a revelação que pulava daquelas palavras. O que podia parecer um texto ali, era uma armadilha, uma engrenagem de revelações. O diário contava não só segredos que poderiam desmantelar organizações, mas também informações cruciais sobre quem eram aqueles homens de preto. "Vamos!" gritou Ana, enviada por um fervor inesperado. "Precisamos sair agora." Thomas e o encapuzado conseguiram se escorçar contra a porta da van, mas não podiam perder tempo. O grupo de homens de preto estava prestes a alcançar sua posição. Foi então que um som agudo e estridente atravessou o ar. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, e eles foram jogados para trás, em uma nova onda de pânico. O que era aquilo? A van tremeu, e um clarão iluminou o céu noturno. A van estava danificada, mas o motorista não parecia deter-se. Ele olhou para os três e apenas uma frase saiu de sua boca: "Vocês têm 5 minutos até que eles cheguem. Não podemos esperar mais." Thomas sentiu o peso do diário na mão de Ana e, em um ato de desespero puro, virou-se para o encapuzado. "Temos que continuar. Agora sabemos algo importante." Mas algo na expressão do encapuzado mudará. Era quase como se uma porta se abrisse, revelando algo que não envolvia apenas eles. "Não é tão simples", ele disse, a voz tensa. "O que você está carregando não é apenas um diário. É a chave para um mistério que pode nos destruir." Os rostos deles se tornaram sérios, e a dúvida voltou a impregnar o ar. O que mais estava em jogo? O que mais seria revelado? E, acima de tudo, até onde eles estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? O motorista acelerou a van, enquanto o som distante de sirenes se aproximava rápido. A adrenalina pulsava nas veias de Ana, mas a confusão misturava-se ao medo. O que o encapuzado quis dizer com misterioso? O diário não era apenas um livro de anotações, era uma bomba-relógio contendo segredos capazes de abalar estruturas profundas. "Me diga, você sabe o que está escrito nele?" Ana questionou, os olhos fixos na capa desgastada do diário. Ela precisava entender, e a urgência da situação tornava tudo ainda mais delicado. "Sim", o encapuzado respondeu, parecendo ferido. "Mas não a parte que você está pensando. O que está escrito lá pode nos colocar em perigo maior do que os homens de preto." "Então, você sabe como usá-lo? Como podemos nos proteger?" insistiu Thomas, a respiração ofegante. Ele olhou rapidamente pelo espelho retrovisor em busca de uma sombra que indicasse que estavam sendo seguidos. Maldição, eles estavam em uma corrida contra o tempo. O encapuzado respirou fundo, visivelmente lutando contra suas próprias emoções. "O diário pertenceu a William McKinley e não é o que você está pensando. Ele não é apenas uma figura histórica. Há informações ali que podem expor uma rede secreta ainda ativa." Ana piscou, o nome ressoando em sua mente. William McKinley, o presidente dos Estados Unidos, assassinado em 1901. Ele tinha uma história trágica e complexa, mas o que poderia haver de tão perigoso nesse diário? Seu pensamento voou até o que tinha lido: aliados, traições e alianças obscuras. "Ainda precisamos nos concentrar na situação atual", o encapuzado disse, quebrando sua linha de raciocínio. Ele olhou para Thomas, que estava prestes a ouvir o que parecia ser um segredo insustentável. "O que está no diário não deve cair em mãos erradas, e vai envolver você, Thomas. Eles não estão atrás apenas de nós. Querem o que foi revelado a partir da obscuridade." A tensão era palpável. Ana mal tinha tempo para processar tudo isso, mas se o diário era tão importante, por que havia uma urgência tão grande? Um peso pressentido em seu estômago. "O que quer que eles queiram, temos que ser mais rápidos." "O que você sugere?" Ana interpelou, tentando manter a esperança. O encapuzado encarou-a com um olhar carregado.
Precisamos encontrar um ponto cego onde possamos nos esconder. A última parte do diário menciona um local que pode ser nossa única saída. O motorista da van mudou de direção enquanto arrancava por uma estrada secundária. As sirenes ecoavam mais perto agora, e Ana sentia a pele arrepiar. Baseados no que você leu, essa informação pode alterar a percepção que temos do mundo. Algo grande está prestes a acontecer. Thomas e o encapuzado se entreolharam, uma conexão silenciosa passando entre eles, e então o cenário começou a mudar. O som de pneus arrastando na terra despertou uma nova sensação de esperança, mas a angústia ainda pairava como uma nuvem negra. A situação era mais do que uma perseguição, era uma corrida contra a verdade. Qual é esse lugar? Ana perguntou, sua expectativa crescendo no peito. Um antigo esconderijo, o que se tornou um santuário para alguns e um alvo para outros. Mas é a única opção que temos, o encapuzado disse, o tom de voz grave. Os contornos da estrada começaram a se delinear. A visibilidade estava reduzida sob a clareza do luar, mas a adrenalina lhes dava uma precisão quase sobrenatural. O motorista virou bruscamente a van, entrando em um caminho aparentemente sem fim, como se buscasse uma saída do mapa. Estamos perto. Preparem-se, ele anunciou. Ana sentiu seu coração disparar, uma mescla de esperança e pavor. O que encontrariam nesse lugar? Quais segredos ainda estavam trancados nas páginas do diário? A atmosfera estava elétrica, e a sensação de que cada resposta poderia custar caro começava a se tornar opressora. Eles avistaram uma construção antiga, coberta de vegetação, e o motorista estacionou bruscamente. Mas antes que pudessem descer, os sons dos homens se aproximando ecoaram na escuridão. Vamos! Precisamos sair agora! Gritou Thomas, puxando Ana pela mão. Mas, antes que pudessem se mover, as portas da van foram abertas de uma só vez, e homens de preto começaram a invadir. A batalha estava prestes a começar, e a verdade aguardava, sedenta por revelações. E enquanto eles lutavam para escapar, um som familiar ecoou. Um celular começou a tocar a mensagem mais traiçoeira que poderiam receber: estou assistindo a vocês. A van tremia sob a pressão da invasão. A adrenalina imperava enquanto os homens de preto saltavam do nada, uma tempestade de camisetas escuras e rostos impassíveis. Ana sentiu o frio da lâmina da faca de um dos homens quase tocar sua pele. Ela gritou, um som cortante que ecoou na noite e se misturou ao rugido do motor. Para dentro rápido! Gritou o encapuzado, empurrando Thomas em direção à porta lateral da van. Temos que alcançar o esconderijo antes que eles nos cercem. Ana seguiu na frente, mas seus pés pareciam colados ao chão. O celular ainda pulsava, suas vibrações enviando ondas de desespero para toda a sua cabeça. A mensagem era um aviso, não uma ameaça. Alguma entidade estava observando cada movimento deles, uma sombra encapuzada, e esse pensamento a paralisava. Agora! O encapuzado gritou, e ela finalmente conseguiu abrir a porta e saltar. Um golpe a atingiu nas costas, fazendo-a cair sobre folhas secas, e imediatamente ela se virou, pronta para reagir. Thomas estava a poucos passos dela, seu rosto pálido irradiando pavor. Os policiais de preto cercaram o veículo, e um dos homens, mais alto e robusto, ergueu uma lanterna, iluminando o rosto do encapuzado. Onde está o diário? Ele exigiu, e sua voz soou como um trovão em meio ao barulho da noite. Ana sentiu uma pressão no peito. Eles não estavam apenas atrás de um livro empoeirado. Havia algo muito mais sinistro em jogo. O encapuzado levantou as mãos, tendo certeza de que se entregaria, mas Ana não podia deixar isso acontecer. Com um grito de determinação, ela se pôs de pé, fazendo uma manobra e desferindo um soco contra o homem mais próximo. A luta virou um balé ensanguentado entre a luta e o desespero. Thomas, pega o diário. Tem que ser você. Ela gritou enquanto desviava de um golpe certeiro que quase a pegou de surpresa. Ele hesitou, o medo nublado em seus olhos. Como eu vou fazer isso? Confia em mim. Vá até o porta-luvas, ele está lá. As palavras saíam como uma explosão. Ana sentia que a batalha não estava apenas no corpo, mas uma luta perdida em um tempo que não existia. O encapuzado e os homens de preto se entrelaçavam, enquanto ela fazia o possível para dar a Thomas uma chance. Thomas se virou, correndo em direção à van. O medo o impulsionava, e ele se jogou no interior, os dedos tremendo enquanto buscava a pequena caixa onde o diário estava guardado. Seu coração disparava, cada pulso um lembrete do perigo crescente. Não olhe para trás. Ana gritou, batendo em outro adversário, observando a poeira se levantar enquanto lutavam.
O encapuzado estava começando a perder terreno, e a visão de que ele poderia ser capturado a deixou pronta para a ação desenfreada. Quando Thomas conseguiu abrir a caixa e seus olhos pousaram no diário, uma sensação de reconhecimento o invadiu. Eu não sei o que ele contém, gritou para Anna, sua voz tremendo com a urgência da situação. O encapuzado foi jogado ao chão, e o homem alto se aproximou, uma expressão triunfante pintada em seu rosto. Anna, percebendo o desespero se formar, fez o que parecia ser a única opção. Com um giro rápido, ela arremessou uma pedra que encontrou no chão na direção do homem. Ele se distraiu, virando-se rapidamente, o que deu tempo suficiente para o encapuzado se recuperar e dar um golpe poderoso que derrubou aquele que parecia ser o chefe. O tempo parecia se arrastar enquanto a confusão tomava conta. Anna e Thomas se entreolharam, correndo juntos para o interior da van, onde o encapuzado lutava para se colocar de pé. Vamos, precisamos ir agora. O motorista girou a chave de ignição, mas o carro não ligou. Os gritos e o barulho ao redor se tornaram um eco distante enquanto ela observava os homens de preto se reorganizando. O encapuzado se virou para Thomas com um olhar intenso que misturava coragem e medo. O que você decidiu, Thomas? Está pronto para enfrentar a verdade? O som de passos de botas se aproximando se transformou em um rugido aterrador, como um monstro que aguardava, pronto para devorar suas esperanças. Anna pensou no diário. Justo quando o celular vibrou novamente e uma nova mensagem surgiu. A localização está salva. Cuidado com quem pode ouvir. As janelas da van se estouraram em uma chuva de vidro. O que ia acontecer agora? As palavras no diário poderiam ser a salvação ou o fim para todos eles. E com essa pergunta martelando em sua mente, tudo parecia pender em uma linha tênue entre a vida e a morte. Conseguem. Para onde vamos agora? Anna gritou, o pânico se infiltrando em sua voz. A resposta estava mais próxima do que imaginavam, mas seria suficientemente rápida para salvá-los da escuridão que se aproximava? O ar estava denso, quase insuportável, enquanto a van, enfurecida, tremia sob a força da batalha. Nos rostos de Thomas, Anna e do encapuzado, um misto de desespero e determinação aparecia em cada movimento. Eles não estavam apenas lutando por suas vidas, mas por uma verdade que poderia abalar a fundação da história americana. O diário de McKinley, agora em mãos de Thomas, guardava segredos que não podiam ser deixados para trás. Thomas, faça algo. Anna gritou, sua voz cortando o caos à sua volta. Thomas sentia o peso do diário, a responsabilidade pulsando em seu cabelo e sua mente se revirando em busca de uma solução. Um grito ensurdecedor cortou o ar à medida que os homens de preto começaram a se organizar, prontos para a investida final. O encapuzado estava à beira de se levantar, mas seus olhos mostravam que ele não poderia aguentar por muito mais tempo. A frase no celular ainda ecoava em sua mente. A localização está salva. Cuidado com quem pode ouvir. Um lampejo de esperança se acendeu. Se eles escapassem, poderiam usar o que sabiam para derrubar aqueles que estavam atrás deles e expor a verdade. Havia uma saída, e eles só precisavam encontrá-la. Esperem! Gritou ele de repente, sua voz firme. Sei onde podemos ir, onde eles nunca nos encontrarão. Os dois o encararam, surpresos. Você tem que nos levar até lá, agora. Anna instintivamente olhou pela janela quebrada, os homens de preto se movendo como vultos ameaçadores. Cada segundo era precioso. O encapuzado, respirando pesadamente, assentiu. Se você sabe um lugar seguro, me leve até lá. Não temos tempo. E então, em um movimento rápido, Thomas pulou para o banco do motorista. Ele girou a chave de ignição, e a van hesitou antes de dar um estrondo e rolar para frente. O golpe fez as figuras escuras hesitarem, e ele sentiu que o tempo estava contra eles. Ele fez uma curva brusca, a van disparando pela estrada. O caminho se estendia à sua frente, escuro e ameaçador, enquanto a luz dos faróis quebrava a neblina, mas a certeza de que estavam sendo seguidos ainda pairava. A adrenalina pulsava em suas veias, cada batida do coração ecoando como um tambor de guerra. Para onde estamos indo? Anna questionou, ainda respirando pesadamente da luta. Um lugar que meu avô costumava mencionar, Thomas respondeu, a mente trabalhando a mil. Uma antiga cabana de madeira no meio da floresta. Ninguém se atreveria a procurá-los lá. Parada, isso nem é tão seguro, protestou o encapuzado. Só precisamos de um ponto cego. Se eles são quem eu acho que são, Thomas respondeu, sua voz cheia de firmeza, pode ser que seja o único lugar onde conseguimos nos esconder e pensar em nosso próximo passo. Enquanto ele dirigia, aumentava a tensão no ar. O som das sirenes na distância tornava-se mais intenso. Anna olhou para o espelho retrovisor, e a visão de luzes piscantes a fez sentir o nó na garganta apertar.
A sombra da verdade que eles carregavam parecia se aproximar como um predador faminto. Finalmente, a estrada se estreitou, cercada por árvores altas e densas. O coração de Thomas disparou. Estamos perto. Ele exclamou acelerando, passando um ponto cego. Com um último esforço, ele fez uma curva brusca, desaparecendo entre os troncos retorcidos. A van penetrou na escuridão da floresta. Quando finalmente pararam, eles saíram, exaustos, mas aliviados. O que aconteceu na cidade ficaria para trás, por enquanto. A cabana estava ali, coberta pela vegetação, como um esconderijo esquecido. O encapuzado olhou ao redor, antes de vá para a porta da frente. A sombra do medo ainda pairava, mas eles estavam em um lugar seguro, ao menos temporariamente. Thomas, precisamos abrir o diário agora, Ana disse, enquanto a porta rangeu, revelando um espaço escasso, mas acolhedor. Quero saber o que ele contém. O que podemos desvendar? Eles se sentaram no chão da cabana, as luzes quase inexistentes, apenas um pouco de luar entrando pela janela quebrada. Assim que Thomas abriu o diário, sua mente se encheu de palavras que dançavam sobre o papel amarelado. Ele sentia o pulso do passado em cada página. Quer saber o que é realmente poderoso? Começou Thomas, sem levantar os olhos. Além dos segredos de McKinley, há declarações de homens de poder, alianças traiçoeiras, tudo ligado a uma força que ainda opera em algum lugar. E esses homens não querem que isso venha à tona. Quando ele leu as passagens em voz alta, o ar na cabana parecia mudar. Ana passou a mão pelas páginas, absorvendo as informações como se fossem veneno, mas também a cura que haviam buscado. A emoção estava transbordando, e as revelações que surgiam eram tão profundas que ela mal podia suportar. Toda a construção do poder se ergue sobre a mentira, Ana disse, sua voz carregando a verdade que tinha se deslocado por tanto tempo. E isso significa que estamos apenas começando a nos arriscar. Naquela noite, eles arremessaram as pedras do passado e decidiram enfrentar o futuro. O diário tinha o potencial de virada de uma nação. Eles estavam prontos para lutar pela verdade, para expor não apenas a conspiração que cercava McKinley, mas qualquer força obscura que tivesse se infiltrado na história. O silêncio da cabana acolheu suas resoluções. E embora o medo ainda estivesse presente, uma brasa de esperança tinha se aceso em seus corações. Cada um deles sabia que a jornada estava apenas começando. E com isso, o sol começou a nascer, trazendo uma nova luz à escuridão que os espreitava. Se você gostou dessa história e quer saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdos como este. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Comente suas reações e teorias sobre o final. Faça parte dessa comunidade incrível.